Hoje nós vamos falar sobre a teologia bíblica e verdadeira, a verdadeira prosperidade bíblica ou a teologia da prosperidade. Eu imagino que você já ouviu esse assunto e eu Sim. quero conversar um pouco contigo sobre o que é teologia da prosperidade bíblica, porque a gente vê muitos pregadores oferecendo luxo, mansão, Uhum. glória, fogo. Você já viu algum pregador assim? Já Falando para você usar sua fé e... é 1 milhão para pregar. Não, e mais que isso, ele diz assim, ó, se você der X, você vai receber 100 vezes mais. Uhum. Já. Então eles buscam usar a fé para que tenha prosperidade, né? É como se você de alguma maneira estivesse fazendo uma barganha com Deus. Mas hoje eu quero conversar contigo sobre a teologia da prosperidade bíblica. Não é fantasia, não é mágica, não é um botão que aperta, mas a verdadeira prosperidade está associada a ter uma vida completa em Deus, uma satisfação em Deus. E principalmente se você está nos assistindo, é empreendedor ou quer crescer financeiramente, emocionalmente, nós cremos que prosperidade bíblica é ter uma vida abundante, é você ter prosperidade para a tua casa e para você servir e semear na vida de outros também. Então, tudo que eu vou conversar contigo está associado àquilo que a gente vive, àquilo que a gente foi vivendo na nossa história. E sem sombra de dúvida, eu quero começar pela primeira parte, que é a teologia da prosperidade falsa versus a teologia da prosperidade bíblica. Você já ouviu falar sobre esse assunto? A gente acabou de conversar sobre isso, mas você tem noção do que é a teologia da prosperidade bíblica e a teologia da prosperidade falsa? O que você pensa? A teologia da prosperidade bíblica, eu acho que é você fazendo a vontade de Deus e logo fazendo a vontade de Deus você vai ser recompensado. Sim, eu entendo. A gente acredita que a prosperidade bíblica é fruto da obediência e não necessariamente fruto da barganha, como eu disse no início, né? Você dá X na igreja, que Deus vai te dar 2x. Não é essa a ideia bíblica de prosperidade. A prosperidade à luz da Bíblia é sempre fruto da obediência à palavra, sempre fruto da obediência a Deus. Tem um texto de Provérbios que eu sempre gosto de lembrar, que é Provérbios 10:22, diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dor. Então eu sempre tenho entendido que prosperidade é uma grande bênção, mas se traz dor, se traz dano, não é a prosperidade bíblica. Geralmente, quando a gente fala de prosperidade bíblica, nós estamos falando de uma completude em Deus e não necessariamente daquilo que é o nosso ego massageado. Então, todas as vezes que existe um nível de prosperidade na minha vida, na sua vida, e de alguma maneira essa prosperidade está trazendo dor, está trazendo fracasso na família, está trazendo, por exemplo, divórcio, separação, não dá para a gente conectar esse tipo de prosperidade com uma prosperidade bíblica ou divina. Porque a Bíblia ensina que a bênção do Senhor Deus enriquece e não acrescenta dor. Então, não estou dizendo que não vai ter, por exemplo, uma espécie de esforço ou de um trabalho árduo. Eu estou dizendo o seguinte: não vai ter dor que contradiz, por exemplo, coisas que contradizem as Escrituras. Tem uma frase que eu não consigo lembrar quem exatamente cunhou ou criou, é que nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Então não faz sentido eu ter sucesso e a família quebrar. Entende? Sim. Então, basicamente, a gente acredita que prosperidade bíblica é fruto da obediência, é fruto da palavra. Quando a gente está conectado a Deus, quando a gente está conectado à palavra, geralmente a gente vai ter fruto disso. Se você vê, por exemplo, a vida de Jó, ele tinha muitas posses, mas ele perdeu tudo. E tem inclusive algumas interpretações dessa história, porque imagina, Jó foi posto nisso por Deus. Ele não fez nada necessariamente de errado. Foi Deus que falou assim, ó, para Satanás: viu meu servo Jó? Então, com base nisso, quando você tem o equilíbrio entre a vida espiritual, emocional e material, você vai perceber que o dinheiro não te corrompe. E é aqui que eu passo
para o ponto 2, que é o que eu gosto de dizer assim, é o ponto de equilíbrio bíblico. O que é o ponto de equilíbrio bíblico? É quando você sincroniza espírito, alma e corpo. Entende? Alguma pergunta até aqui? Prosseguimos. Tranquilo? Sim. Então veja, quando a gente fala de equilíbrio nesses 3 eixos, né, falando de espírito, alma e corpo, a vida espiritual é a prioridade. Está escrito, por exemplo, em Mateus 6:33, que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas elas são acrescentadas. Então, todas as vezes que a gente fala de prosperidade bíblica, a gente precisa necessariamente reconhecer que a premissa ou a base é a vida espiritual. E então você transiciona para a vida emocional, quando a gente fala do nível da alma, né? A inteligência emocional se achega exatamente nesse lugar. Filipenses 4:7 diz assim, ó, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde você. Então é interessante que quando a gente fala desses pilares, nós estamos falando de uma vida equilibrada, de uma completude. E basicamente quando a gente fala do corpo ou da matéria, nós estamos falando da bênção diária. Se você ler 3 João, salvo engano, ele está escrito, parece que para Gaio, eu espero que tudo vai bem, que a sua alma vai bem, como você vai bem, que tudo te ocorra bem. Então se a gente enxergar, por exemplo, o exemplo prático de Salomão, Salomão pediu sabedoria e ele teve riqueza. Então a sabedoria estava associada ao espírito e à alma, e a riqueza estava associada ao corpo. Porque é como que riqueza sem essa vida espiritual é uma idolatria. E na terceira parte, quem sabe você que está buscando essa prosperidade bíblica, busca desenvolver a sua vida material, o empreendedorismo. E não necessariamente só a riqueza, pela riqueza, não é empreender com propósito, é empreender com objetivo. Porque enquanto cristão, tudo aquilo que a gente faz é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 que diz isso. Olha, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se a gente não faz para a glória de Deus, de que maneira a gente vai glorificar Deus, ainda que seja nos negócios e com muito dinheiro? Então, todas as vezes que você for buscar pensar em teologia da prosperidade ou em dinheiro, recurso financeiro, busque empreender. A gente gravou um vídeo em que a gente fala assim, ó, a forma como Deus sustenta os seus. Então, a gente acredita que o empreendedorismo é definitivamente uma das melhores formas de sustento ou provisão de Deus. E é exatamente dentro desse cenário que a gente ensina o Enzo e a gente fala para você, você vê que essa é a nossa vida, que se não tiver completo não faz muito sentido, porque não ter dinheiro, mas não ter paz. Então às vezes assim, você pensa, pô, eu tenho Deus, mas também não tenho dinheiro. Aí é ruim. Então a gente faz de tudo para manter essa vida equilibrada, ou aquilo que é a nossa parte. Tem os 3. A gente ter uma vida espiritual, uma vida emocional e uma vida material abundante. Então, por fim, prosperidade bíblica, na verdade, é o ser humano integral e equilibrado, gerando o fruto eterno. Quando nós falamos de prosperidade bíblica, nós estamos falando de transbordo. E não necessariamente cair na armadilha do excepcionalismo, né? Do triunfalismo, tudo vai ser uma bênção, não é? A prosperidade bíblica, na verdade, é fruto da obediência à palavra e não necessariamente só articulação, não é fazer tudo de qualquer jeito, a qualquer custo, para a gente ter dinheiro, para a gente ter o que quer. E geralmente, quando você toma decisão, no meio cristão provavelmente, principalmente, quando você toma a decisão de buscar recurso financeiro, de buscar empreender, de se desenvolver nessa área, você é muito taxado. Porque aqui é uma opinião mais pessoal, né? As pessoas elas não são honestas a ponto de dizer assim, cara, eu preciso do dinheiro mais do que eu acredito. Então elas falam assim, eu preciso de Deus, Deus me sustenta. Então, e qual é o meio pelo qual Deus nos sustenta? Como é que funciona hoje? Como é que foi na época de Jesus? Ele teve que pagar imposto.
Ele não precisava, mas pagou. E falou para Pedro ir buscar lá o peixe. Não sabia disso. Pois é. Jesus pagou imposto. E falou assim para Pedro: Pedro, quem tem que pagar imposto? Quem é estrangeiro ou quem é da cidade, por exemplo? Os filhos da terra ou os que são estrangeiros? Aí Pedro disse: olha, os estrangeiros. Porque quem não era da cidade, tá tudo bem, pode deixar assim. Quem não era da cidade precisava pagar o imposto porque ele estava transitando ali. Os filhos da terra não precisavam. Aí Jesus falou assim, ó, mas para a gente dar testemunho... Achei que era o contrário. Não, necessariamente. Imagina, tu tá aqui dentro de casa, tu é meu filho. Eu vou fazer você pagar imposto e quem é de fora não vai pagar? Tipo assim, eu dou mais moral para quem é de fora do que para você? Aí não faz muito sentido. Então Jesus falou, mas ainda assim, para a gente não dar motivo para ninguém falar nada, vai lá, pesca o peixe. Na boca do peixe vai ter uma moeda, tu paga o meu imposto e o teu. Porque tinha um imperador na época. Então, tudo aquilo que eu estou trabalhando com você aqui agora é assim. No meio da igreja, o pessoal, ou entre os cristãos, pelo menos do meu convívio, né, ou convívio passado, que eu fiz essa transição, quando você começa a falar de dinheiro, é como se você estivesse buscando a teologia da prosperidade errada. Só pensasse em dinheiro. E eu digo, cara, a gente precisa ser honesto. O jeito como Deus sustenta a gente hoje é por meio do dinheiro. Eu não pago boleto com dom. Eu não chego lá no mercado na hora de fazer a compra e eis que te digo, o rabaço. Não vai pagar. É com dinheiro, pô. É a moeda de troca, é o escambo. Então eu fui deixando Deus tratar minha mentalidade, fui dando espaço para pessoas que têm resultado nessa área. E hoje eu tenho vivido uma vida equilibrada. Então, sem sombra de dúvida, eu não negocio a vida espiritual, a vida emocional e a vida material. São os três pilares que levam a gente a ter uma vida abundante, equilibrada, ou uma teologia da prosperidade bíblica. Não é simplesmente eu já vivi só no monte orando e jejuando. Mas não conseguia, por exemplo, chegar para você e te dar um presente de R$ 150 quando eu quisesse. Então pode parecer muito pouco, mas é normal, é tranquilo. Entende? Né? A gente tinha um padrão de vida X, hoje a gente tem um padrão de vida 4, 5X. Então, o que proporcionou isso? A nova mentalidade, é a teologia da prosperidade bíblica, a obediência à palavra, a obediência aos princípios. Faz sentido? Faz sentido. Como que você se vê daqui 5 anos em relação à prosperidade? Daqui 5 anos? Eu me vejo... Você tem 13 hoje. Me vejo ganhando muito dinheiro. Talvez até lá já tenha 1 milhão. Sendo obediente. Obedecendo o que Deus falar pra mim fazer. É isso aí. Então o problema é quando o cara deixa o dinheiro corromper o coração dele. Então, para concluir, inclusive eu quero chamar você para compartilhar aqui conosco o que você pensa sobre teologia da prosperidade. Conta aqui nos comentários que eu quero ler o que você pensa e eu quero poder de alguma forma servir você, contribuir contigo e quem sabe você também contribui aqui com o nosso entendimento. Eu quero concluir dizendo o seguinte, é mais do que barganha. Na verdade, não é sobre barganhar com Deus. Você dá tanto na igreja ou dá tanto para um pastor, ajuda uma pessoa para Deus te retribuir. É mais sobre a obediência. A Bíblia fala sobre generosidade. A Bíblia fala sobre fidelidade. Então, quando a gente vai mexer no assunto teologia da prosperidade, tem a teologia da prosperidade falsa, que é aquela que fica prometendo mundos e fundos, mansões, luxos, barganha com Deus, só que não é disso que nós estamos tratando. A Bíblia não fala disso. A prosperidade bíblica, a teologia da prosperidade bíblica é fruto da obediência à palavra. Se você estuda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que os grandes homens de Deus foram ricos. Porque eles obedeciam a palavra, eles eram movidos pela palavra, pelo comando de Deus, pela direção de Deus. Então a escassez, a pobreza, que muitas vezes eu vivi aqui em casa, era na verdade uma resistência ao que é natural. Ser próspero, quando você é temente a Deus, é natural.
O errado é ser pobre, o errado é ser escasso. E isso é a mentalidade que a gente deixa ir tomando o nosso coração, tomando a nossa mente. São os ensinos que a gente recebe. É natural você prosperar porque você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, todo cristão que não prospera, ele está demonstrando resistência. E eu digo isso com todo respeito, eu já fui um desses. Eu não prosperava. Orava, jejuava, mas não prosperava. Financeiramente falando, minhas emoções não estavam legais. A partir do momento que eu passei a ser um pouco mais honesto com a Bíblia e com quem eu era, com o que eu sentia, com o que realmente eu cria, eu fui deixando Deus tratar a minha vida e fui empreendendo e fui tendo resultados. E a partir daí eu pude melhorar a qualidade de vida da nossa casa, da nossa família. Hoje a gente consegue fazer no mínimo uma viagem por ano. Não é coisa que, poxa, quando que a gente faria isso? Hoje a gente consegue. Eu lembro da época no sertão que a gente esperava uma vez por mês para ir no shopping, para tomar uma casquinha e comer um Big Mac. Então, poxa, hoje a gente está com vontade aqui, graças a Deus, ao nosso trabalho, a gente vai aqui, compra uma coisa, come o que quer, leva sua mãe no japonês. Não é bom esse negócio não. Então, filho, eu quero concluir dizendo assim, que teologia da prosperidade bíblica e saudável é fundamentada na obediência à palavra. Então, teologia da prosperidade falsa é aquela que promete mundos e fundos, que foi o que Deus não prometeu. Deus não prometeu que nossa vida ia ser fácil no sentido de que não teria sofrimento e nem prometeu riqueza para nós. Ele sempre prometeu sustento, provisão e prosperidade, que é a bíblica, ou seja, o equilíbrio na vida. Eu creio muito que toda prosperidade financeira também está associada à estratégia, à sua mentalidade. É como se Deus te desse oportunidade, assim, tá, você pode escolher ser um empreendedor ou ser um CLT. Alguma coisa assim. Fechou? Fechou. Tamo junto? Tamo junto. Espero que você tenha gostado e aprendido alguma coisa. Quer fazer alguma pergunta? Tem algum comentário? Acho que eu tenho um comentário. Então faz. Para você que tá vendo esse vídeo, obedeça as palavras de Deus. Que você obedecendo vai ser natural os recursos chegarem. E não faça as coisas pensando assim, se eu obedecer, Deus vai me dar R$1 milhão. Não faça as coisas por barganha, que meu pai falou. Obedeça de coração que naturalmente o dinheiro vai chegar. Flui. Tudo flui. A gente fala aqui em casa, para nós tudo flui. A nossa vida não é, para mim tudo é difícil. Não, aqui em casa tudo flui. Então Deus abençoe muito você. Você vai dar o display? Eu espero que realmente você seja muito abençoado. Então se inscreva no canal, curta, compartilha. É assim que você pode nos ajudar aqui e seja paternal.